Alunos de Teontologia e T407 do Andrew Jumper, bom dia. Agora são 10h36 aqui em São Paulo, dessa sexta-feira, dia 3 de maio. Eu não pude gravar esse vídeo antes, meus queridos alunos, porque tive alguns problemas de saúde essa semana. Estou tomando antibióticos aqui depois de uma faringite bem grave. Mas espero que esse vídeo seja esclarecedor para vocês em relação àquilo que foi postado nos fóruns 7, 8 e 9. Estou num cenário um pouquinho diferente hoje porque estou aqui em casa, fiquei meio que de molho essa semana em casa, mas vamos lá, vamos tentar elucidar as questões que foram levantadas por vocês nos fóruns das aulas 7, 8 e 9 do nosso curso de Teontologia. Deixa eu colocar aqui os slides para vocês. Vamos lá. No Fórum 7, algumas questões interessantes foram levantadas por vocês. Eu trago aqui primeiro uma da Márcia, relação entre atributos comunicáveis e a regeneração do cristão, post feito pela Márcia Elias. Bom, nesse post a Márcia levantou a questão sobre o quanto a regeneração muda o cristão no sentido dele experimentar certas vivências do ponto de vista da vida cristã em virtude da transformação que Deus realiza em nós. Então a Márcia colocou, por exemplo, uma vez que o cristão é mudado no seu coração, passa a ter um novo coração, Deus tira o coração de pedra, coloca um coração de carne, como aparece para nós lá nos profetas, em Ezequiel, em Jeremias. Será que em virtude disso o cristão não passa a experimentar um amor semelhante ao amor de Deus? A colocação da Márcia foi muito boa, sua colocação foi muito boa, Márcia. A questão é que quando se fala em teologia em termos de atributos comunicáveis e incomunicáveis, não é esse tipo de transformação espiritual que se tem em mente. Essa transformação espiritual, essa mudança do nosso coração, isso de fato acontece mesmo. Uma vez que o Espírito Santo nos transforma, há certas vontades, há certas inclinações, as nossas motivações, os nossos desejos, eles se tornam diferentes de fato, se tornam novos de fato. Nós nos tornamos novas criaturas. Como velhas pessoas, aquilo que nos é natural, aquilo que nós normalmente sentimos, as nossas inclinações, motivações são sempre antagônicas àquilo que Deus quer para nós. Nós não desejamos as coisas de Deus, nós não amamos as coisas de Deus, os nossos desejos são pecaminosos. Esse é o velho homem. A depravação que o pecado causa em nós, os efeitos da queda sobre a nossa mente, vontade, razão, sentimentos, os efeitos da queda são catastróficos. Então, o ser humano não deseja nada de bom, não ama nada que Deus ama, não tem nenhuma inclinação natural para Deus. Isso diz respeito àquilo que a regeneração causa em nós, aquilo que a santificação causa em nós. Mas não é isso que se tem em mente quando se fala em termos de atributos comunicáveis e incomunicáveis. Como nós vimos aí na aula, uma forma de classificar meramente didática que os teólogos sistemáticos usam para fazer uma distinção entre aqueles atributos que são exclusivos de Deus, aqueles atributos que fazem Deus ser totalmente diferente de nós, e os atributos que, em certo sentido, os seres humanos eles compartilham com Deus pelo fato de serem criados à imagem e semelhança de Deus. Mas como a aula colocou muito bem para nós, esse tipo de classificação tende a ser sempre muito artificial, porque, em certo sentido, nada que diz respeito a Deus é totalmente comunicado ao homem, porque tudo aquilo que o homem tem que se assemelha a Deus sempre é finito, limitado, em uma dimensão, em uma escala, em uma qualidade muito diferente daquilo que existe em Deus. Então, quando nós falamos, por exemplo, do amor como um atributo de Deus, nós temos que pensar no amor como algo que toma o ser de Deus por completo e que é absolutamente perfeito. Nós, como seres criados à imagem e semelhança de Deus,
refeitos à imagem de Cristo, podemos ter o amor? Sim, podemos ter. Até pelo fato de sermos nascidos de novo, nós experimentamos um amor que o ser humano normal não pode experimentar. Mas ainda assim, em uma escala imperfeita, ou melhor dizendo, com uma qualidade imperfeita e uma escala infinitamente menor do que aquela que existe no ser de Deus. Portanto, quando os teólogos falam a respeito dessa classificação, o que eles têm em mente é isso. Há certos atributos da divindade que são compartilhados por Deus com o homem, fazendo do ser humano, da espécie humana, aquilo que ela é. Uma criatura feita à imagem e semelhança de Deus. E há outras questões, outras qualidades de Deus que não, de forma nenhuma, são compartilhadas pelo homem. Por exemplo, eterno, somente Deus é. Onipresente, onipotente, somente Deus é. Nós não compartilhamos em nenhuma dimensão dessas características de Deus. Isso que se costuma chamar de atributos incomunicáveis. Ao passo que outras coisas nós, em certa medida, temos, e elas também, Deus as compartilha conosco. São coisas que Deus tem e que Ele compartilha conosco, como a questão da sabedoria, da personalidade. São coisas que existem em Deus e que Deus dotou-nos com essas características semelhantes àquilo que existe nele. Vamos ver outras questões que são trazidas aqui para nós. O Jonatas Melo e o Norberto fizeram algumas colocações em posts diferentes, fazendo colocações e levantando dúvidas no tocante à questão do atributo da espiritualidade e da simplicidade de Deus, em relação ao fato de Deus ser triuno, e também fazendo algumas considerações com a natureza do Redentor. São questões boas que foram levantadas, que fazem todo sentido e que vale a pena a gente refletir um pouco a respeito delas mesmo. Veja, às vezes pode ser um pouco difícil conciliar, e a gente pode realmente fazer alguma confusão quando nós consideramos o atributo da simplicidade de Deus e pensamos no que diz respeito à Trindade. A gente tem que manter em mente que o fato de Deus ser triuno não significa de modo nenhum, a não ser que nós queiramos flertar com aquelas heresias antigas do passado, que levaram a igreja a fazer os concílios e a refletirem muito a respeito da natureza do Deus triuno. O fato de Deus ser triuno de modo nenhum fragmenta Deus. O ser de Deus é um ser simples, ou seja, Deus ele não tem nenhum tipo de fragmentação, nenhum tipo de composição em partes. Ele é absolutamente indiviso no seu ser, ele é íntegro no seu ser, a gente pode dizer assim. Então, quando nós pensamos no Deus que existe como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, de modo algum nós podemos pensar nas pessoas do Deus triuno como componentes, como partes, como um quebra-cabeça que se junta para formar aquilo que Deus é. Não. Deus, o único Deus que existe em sua simplicidade essencial, como Espírito, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E cada uma das pessoas de Deus, por sua vez, existem em si mesmos e subsistem no Deus que existe. Elas não se confundem, não se misturam, e todas são Deus por completo. Então Deus é simples, mesmo sendo triuno. Pode parecer estranho e é difícil de compreender, mas é isso que a Bíblia fala para nós a respeito do Deus que existe. E de fato, quando nós pensamos nos atributos da espiritualidade, da simplicidade de Deus, pode ser difícil também conciliar isso com a natureza do Redentor. Afinal, o Redentor, o Deus Filho, ele se fez carne e tornou-se um ser humano na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Isso, de alguma maneira, não muda a natureza do Deus que existe, pelo fato dessa natureza ter o atributo da espiritualidade. Realmente, irmãos, é algo bastante elevado para a gente ponderar e considerar a respeito. Mas eu entendo que, de modo algum, Deus continua a ser espírito, no sentido de ser um ser diferente de nós em essência, mas ainda assim,
por decisão dele, por iniciativa dele, e para que a nossa salvação fosse possível, Deus resolveu se fazer carne. Ele se revestiu da humanidade, ele passou a existir, o Deus Filho passou a existir como homem Jesus Cristo, num dado momento da história, na plenitude do tempo, quando Deus decidiu dar início a esse momento da chamada história da redenção, da chamada história da salvação. E assim, como diz o apóstolo Paulo, Deus esvaziou-se de si mesmo. O Deus Filho esvaziou-se de si mesmo. Se tornou em pessoa humana e passou a existir na condição de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o mistério da redenção. É constrangedor o que Deus fez para nos salvar. Mas por que Deus fez isso? Porque não havia outra forma de reverter os efeitos da queda sobre esse mundo caído. Não havia outra forma do Senhor Jesus, do Deus Filho, trazer para si e redimir aqueles que ele decidiu salvar antes da fundação do mundo. Era o único caminho. Deus encarnar-se, obedecer completamente a sua própria lei, suportar sobre si o castigo que decorria do nosso pecado. Porém, nós sabemos que o Senhor Jesus ressuscitou em seu corpo glorificado, ele ascendeu e está à destra de Deus nas alturas. O Deus Filho jamais deixará de ser Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Isso de alguma maneira muda a essência de Deus no tocante à sua espiritualidade? Eu creio que não. Eu creio que nessa existência espiritual nos altos céus, e mesmo quando vier o novo céu e a nova terra, ainda que portando o seu corpo glorificado, Deus continua em sua essência sendo Espírito. E como explicar isso, como isso acontece na ontologia de Deus, no ser de Deus, eu vou confessar aos irmãos que foge à minha compreensão por completo. Mas eu entendo que essa natureza espiritual de Deus é da essência dele, é o que o difere de nós, e isso jamais Deus perderá. Deus continua sendo Espírito, mesmo subsistindo agora, a pessoa do Filho subsistindo agora no corpo glorificado de Cristo Jesus. É elevado demais para a gente pensar, mas é isso que a palavra de Deus nos mostra, que aconteceu com Deus Filho. Vamos pensar aqui em outra colocação de vocês. A natureza de Deus é identificada com mais frequência pelos atributos que não possuem nada em comum com a natureza do ser humano. Essa foi uma colocação feita pelo Jorge Antônio. Eu entendi o que o Jorge quis dizer. Normalmente, quando nós pensamos em Deus, sempre nos vem à mente aquelas qualidades de Deus que são típicas da divindade, os chamados atributos incomunicáveis, a onipresença, a onisciência, a onipotência. Porém, essa colocação precisa ser tomada com uma certa ressalva. Por quê? Dizer que a natureza de Deus é identificada com mais frequência pelos atributos que não possuem nada em comum com a natureza do ser humano é complicado na medida em que há certos atributos que são atributos da divindade e que, em certo sentido, são comunicados por Deus a nós, seres feitos à sua imagem e semelhança de Deus, mas que são atributos de Deus. E como atributos de Deus, nós estudamos isso. Deus, em certo sentido, se confunde com seus atributos. O que Deus é? Na medida em que nós o conhecemos, na medida em que ele se revela a nós, Deus é exatamente aquilo que nós chamamos de atributos divinos. Então, Deus é amor, Deus é justiça, Deus é sabedoria. E esses atributos que eu mencionei são atributos que o ser humano, num grau infinitamente menor, com uma qualidade diferente, possui também. Mas eles são atributos divinos. E Deus é isso. Deus é sabedoria, Deus é amor, Deus é justiça. Então, não apenas os atributos que não possuem nada a ver com o ser humano apontam para a natureza de Deus, mas também aqueles atributos que têm algo a ver com o ser humano definem o que Deus é. Então, embora eu tenha entendido o raciocínio do Jorge Antônio, eu não posso, em certo sentido, eu não posso concordar com a afirmação, porque aqueles atributos que se comunicam com o ser humano também definem aquilo que Deus é.
O Norberto e o Paulo César levantaram em um post uma discussão muito interessante a respeito do atributo da justiça de Deus e o dilema do mal. Esse é um problema clássico da teologia, é uma questão extremamente complexa, que sempre é trazida, vamos dizer assim, como dizem o pessoal aí do direito, né? Isso sempre é trazido à baila, sempre trazido à discussão, e é uma questão que nós temos que enfrentar, né? Como pode um Deus justo e um Deus santo, um Deus bom, coexistir com a questão do mal? Como explicar a realidade do mal, tendo em vista que Deus é bom, que Deus é justo? Irmãos, essa é uma questão difícil para os cristãos. Inclusive, é sempre algo que é trazido à discussão quando nós temos debates apologéticos. Debates clássicos aí entre não cristãos, ateístas, pessoas que sustentam a posição ateísta, a posição dos ateus, entrando aí em discussões apologéticas com apologetas cristãos, até bastante famosos, e essa questão sempre é trazida. Se Deus é totalmente bom, se Ele é totalmente justo, se Ele é todo poderoso, como explicar a questão do mal? Do ponto de vista daquilo que a Bíblia nos revela, meus irmãos, a explicação para o mal guarda correlação direta com o pecado, com a transgressão, com a rebeldia contra Deus. O mal existe porque seres feitos por Deus, anjos e homens, decidiram transgredir a lei de Deus e se rebelar contra a pessoa de Deus. Essa é a única explicação que a Bíblia nos traz para nos fazer entender por que convivemos em um mundo onde o mal está presente. Em certo sentido, o mal não é nada criado. O mal é uma usurpação, uma corrupção daquilo que Deus criou. E Deus criou todas as coisas boas e perfeitas. Porém, o mal adentrou na criação e corrompeu a criação. Isso resolve totalmente o problema? Não, não resolve. Porque Deus, sendo todo-poderoso, Ele poderia impedir que isso acontecesse? Não há nada que Deus não poderia fazer se assim Ele não quisesse. Portanto, em certo sentido, o mal é algo que é parte do decreto de Deus? Sim. Não tem como a gente fugir desse dilema. Não tem como a gente fugir desse dilema. Se Deus é soberano, por que o mal existe? O mal, em certo sentido, não foi algo que fez parte do decreto, da vontade de Deus, do ponto de vista do seu decreto, das coisas que Ele decretou. O mal faz parte do decreto de Deus. Deus tem prazer no mal? Deus ele quis o mal do ponto de vista da sua vontade em termos de deleite, em termos de prazer. Deus tem prazer no mal? Não. Deus odeia o mal. Não há nada que Deus odeie mais do que o pecado. Deus abomina o pecado. Deus ele se importa tanto com o mal e deseja tanto reverter os efeitos do mal, que enviou o seu Filho Jesus Cristo para suportar o mal, para enfrentar o mal na sua natureza humana. Ele vivenciou todas as experiências terríveis que o mal proporciona para nós, e até outras que nós jamais entenderemos e suportaremos, justamente para debelar o mal, para combater o mal. Então, quando nós pensamos na questão do atributo da justiça de Deus em relação ao problema do mal, nós temos que manter essas coisas em mente. E jamais podemos entrar, de fato, como foi levantado por vocês nos fóruns, de maneira muito pertinente, nesse tipo de raciocínio que, de alguma maneira, antagoniza o Deus do Antigo Testamento, que é um Deus justo, do Deus do Novo Testamento, que é um Deus bom e amoroso. Esse tipo de pensamento que faz uma ruptura na revelação de Deus é extremamente pernicioso e herege. Não condiz com aquilo que Deus revela a respeito de si mesmo nas Sagradas Escrituras. Deus sempre é justo, Deus sempre é amoroso. Os atributos de Deus, eles não entram em contradição, eles estão sempre em harmonia. Eventualmente, Deus exerce, a Bíblia nos mostra isso, eventualmente Deus manifesta a sua graça, o seu amor, ao exercer justiça. Pense, por exemplo, no tempo do dilúvio.
O coração do homem a natureza humana, a raça humana se tornou tão corrupta a ponto de que o mundo se encheu de violência, de transgressão, de maldade, de crimes, de horror, de coisas abomináveis. Deus, sendo justo, como ele agiu? Trazendo o dilúvio. Isso foi um ato de justiça de Deus? Foi. Foi um ato de graça da parte de Deus? Foi também. Quando ele dá essa pena de morte universal, destruindo a raça humana naquele momento ali do dilúvio, por meio do dilúvio, Deus agiu graciosamente ao fazer isso? Sim, porque ele refreou o mal, ele exerceu justiça e ao mesmo tempo demonstrou graça, preservando a raça humana por meio da família de Noé e por meio deles fazendo com que novamente o mundo se tornasse habitado por seres humanos. Então a justiça de Deus e a graça de Deus, elas nunca entram em choque ou contradição. Qual é o exemplo maior de um ato justo da parte de Deus e que ao mesmo tempo é o ato mais amoroso, mais gracioso que já ocorreu na história? A cruz do Senhor Jesus. Ali Deus foi absolutamente justo. Ele julgou os pecados do seu povo, daqueles a quem ele decidiu salvar. Ele executou a pena de morte que deveria recair sobre nós na pessoa do seu filho. O seu filho suportou maldição espiritual no nosso lugar. Portanto, Deus foi justo, foi santo. Ele derramou sua ira sobre o seu filho e ao mesmo tempo demonstrou um incrível, um constrangedor amor em favor dos seus filhos, dos seus eleitos, dos seus amados. Então, os atributos de Deus, eles nunca entram em contradição, eles nunca entram em choque. E tentar fragmentar Deus é justamente entender mal a questão da simplicidade do ser de Deus e, ao mesmo tempo, agir de maneira equivocada do ponto de vista teológico por colocar atributos de Deus que não se contradizem em momento nenhum. Deus sempre é justo, Deus sempre é santo, Deus sempre é bom. Deixa eu passar vocês aqui de novo para os slides e vamos olhar, então, a última colocação que apareceu aqui no Fórum 7, uma colocação do Aloísio, em que ele fez uma pergunta se nós podemos encontrar em algum lugar uma lista exaustiva dos atributos de Deus. Não, Aloísio, não dá para encontrar essa lista exaustiva. Quando os teólogos sistemáticos falam a respeito dos atributos de Deus, o que eles fazem? Na verdade, eles estudam a Escritura e procuram, na sua compreensão da Escritura, fazerem construções didáticas, do ponto de vista teológico, para compreender Deus, para nós tentarmos entender Deus. Com aquele espírito de humildade e de humildade e completo senso de finitude que a gente já tem comentado aqui no nosso curso. Tentamos entender a Deus a partir daquilo que Ele revelou para nós, cientes de que, uma vez que até mesmo nós que somos regenerados ainda temos os efeitos do pecado agindo em nossa mente, em nossa compreensão, de maneira que discernimento completo, compreensão completa sobre o ser de Deus nunca teremos. Mesmo se não tivéssemos pecado, ainda assim não compreenderíamos a Deus por completo. Então, a gente tem que manter em mente isso, né? A nossa humildade quando nós estudamos teologia. E ainda assim, é importante nós nos lançarmos à empreitada de tentarmos aprender a partir daquilo que nos é revelado por Deus nas Sagradas Escrituras. Deuteronômios 29 é sempre uma bússola nesse sentido, né? As coisas escondidas, as coisas ocultas pertencem ao Senhor, mas as coisas que Ele nos revelou foram reveladas para que conheçamos a Sua vontade e vivamos assim conforme a Sua vontade. Parafraseando ali o texto de Deuteronômio 29, depois você confere direitinho na sua Bíblia. Cabe a nós, portanto, no ímpeto, no desejo de conhecermos melhor a Deus, procurarmos categorizar essas coisas que aparecem nas Escrituras. Então, quando se tenta construir esse ensino a respeito dos atributos de Deus, o que se tem em mente? Se tem em mente discernir como Deus é, para que possamos aprender a respeito dele e assim adorá-lo, servi-lo, amá-lo. Esse é o propósito. Mas é impossível fazer uma lista exaustiva dos atributos de Deus,
Primeiro, porque eles estão dispersos pela Escritura, são as coisas que nós entendemos a respeito de Deus que aparecem na Escritura como um todo. Segundo, porque cada proposta de teologia sistemática, por parte dos diferentes autores, entende esse assunto de uma maneira diferente. Então, as terminologias não são iguais, as abordagens são diferentes, nós vimos aí diferentes formas de classificação. Então, isso é um ensino, é uma construção que tem efeitos meramente didáticos. O que é importante nós sabermos? É importante nós sabermos que cabe a nós tentar entender e conhecer a Deus à luz daquilo que a Escritura nos revela, e um aspecto importante desse conhecimento diz respeito às qualidades, aos predicados que nos falam a respeito de Deus e que nos levam a entender como Deus é. E é o que nós chamamos de atributos de Deus. Então, o que nós temos que fazer é procurar olhar para as diferentes propostas de teologia sistemática, e aqui vocês estão vendo algumas delas, trazidas pelos autores que são usados no nosso curso, e assim tentarmos aprender um pouco a respeito do nosso Deus. Então, essas foram as questões que foram trazidas por vocês no fórum da aula 7. E no fórum da aula 8, o que é importante a gente destacar? O Jonatas fez uma colocação interessante a respeito do atributo da eternidade. Seria o atributo da eternidade um atributo comunicável? Deus comunicou a nós a eternidade? Não. Por que não? Eterno só Deus é. Deus ele existe fora do tempo. Deus é o Deus eu sou. Nós aprendemos isso. O nome de Deus é eu sou. Deus ele existe. E ponto. E isso é uma característica que é apenas de Deus. Todas as outras criaturas tiveram um início. Todas as outras criaturas foram trazidas à existência por Deus. Então, na verdade, o tempo é um atributo incomunicável dos seres criados. Deus não compartilha do tempo. O tempo é só nosso. Então, falar eternidade num sentido absoluto, num sentido apropriado, de alguém, de um ser, pensar em um ser fora do tempo, um ser que não sofre sobre si as ações do tempo, só Deus é assim. Para Deus tudo é patente, para Deus só existe o hoje. Ele não está condicionado ao tempo. Então, a eternidade em sentido estrito é algo que é só de Deus. O que nós podemos dizer é que nós somos imortais. A nossa alma é imortal, em certo sentido. A nossa alma é imortal. Nós temos início e estamos sujeitos à questão da mortalidade por causa dos efeitos do pecado, mas quando morremos, uma dimensão da nossa natureza, que é a dimensão espiritual, passa a existir na presença de Deus, ou passa a existir numa situação de tormento, distante de Deus. E num dado momento, nosso corpo será entregue a nós novamente, ressuscitaremos para viver para sempre na presença de Deus, em plenitude de bênção, de glória, ou distante de Deus para todo sempre, condenados aqueles que forem condenados à situação do lago de fogo e de enxofre. Então, em certo sentido, o ser humano ele tem essa dimensão de imortalidade, nesse sentido que eu estou dizendo para vocês. Ainda que venhamos a morrer nessa presente vida, na vida do porvir ressuscitaremos para viver para sempre, ou no céu, ou no novo céu e na nova terra, ou no lago de fogo e enxofre. Nesse sentido, o ser humano, poderíamos dizer que ele é eterno, porque ele não tem fim, mas ele tem início. Então, eterno, do ponto de vista de não ter fim e nem ter início, somente Deus. Isso é algo exclusivo da divindade. Deus se arrepende. Como essas afirmações que se relacionam como essas afirmações nas quais a Bíblia diz que Deus se arrependeu de algo que fez, Deus se arrependeu de ter escolhido Saul como rei de Israel, Deus se arrependeu de fazer o mal a Nínive e perdoou os ninivitas.
Como essas afirmações se relacionam com a imutabilidade de Deus? Essa é uma questão muito importante. Ela foi, em certo sentido, trazida e respondida muito bem pelo próprio Paulo Afonso nos nossos fóruns. E eu remeto os irmãos à resposta do Paulo Afonso, porque ela está excelente. Talvez eu não consiga aqui me expressar de modo tão correto e de maneira tão precisa como o Paulo fez no próprio fórum ao levantar essa questão. Mas o que eu gostaria de acrescentar é que a gente tem que ter em mente sempre que a Escritura Sagrada, quando ela quer nos ensinar a respeito de Deus, sendo a própria revelação de Deus, ela faz isso usando linguagem humana. Então, assim como há antropomorfismos, ou seja, a Bíblia atribui a Deus qualidades materiais que são próprias do homem, falando do braço estendido de Deus, da mão de Deus, falando dos olhos de Deus, os ouvidos de Deus, as narinas de Deus. Deus não tem nada disso porque Deus é um ser espiritual. Então são qualidades humanas que são atribuídas a Deus. Para quê? Para que nós possamos compreender Deus. Nós precisamos de referências de coisas que conhecemos para conhecer aquilo que é desconhecido. Senão não existe aprendizado. Então Deus ele é didático. Ele usa coisas que são da natureza humana para explicar a si mesmo. E há também aquilo que nós chamamos de antropopatismos. Sentimentos humanos são atribuídos a Deus, para que nós possamos compreender a natureza espiritual de Deus. Então, em certo sentido, Deus tem sentimentos, e os sentimentos de Deus são sempre santos e perfeitos. E essas expressões que mencionam o arrependimento de Deus, eles não se referem ao fato de que Deus entendeu que fez alguma coisa errada e resolveu mudar de ideia e ficou triste por isso. Elas apenas são uma forma de exprimir a tristeza de Deus em ver o modo como o homem procede em seu pecado. Porém, Deus já tinha presciência do modo como o homem iria agir. Deus sabia que tipo de rei Saul seria. Ainda assim, Deus decretou Saul como rei de Israel. E Deus tinha os seus propósitos na eternidade para que Saul fosse rei de Israel. Esses propósitos foram cumpridos e não há nenhum tipo de arrependimento de Deus do ponto de vista de ter achado que ele agiu errado em escolher Saul como rei. Porém, o fato de Deus saber o que vai acontecer não implica em Deus não se entristecer em ver o ser humano fazer aquilo que é errado. Deus se entristece, ele se ira contra isso, ele sente ódio do pecado. Então, Deus é um espírito que ele tem sentimentos, ele tem personalidade. Deus é dotado de personalidade. Então, a Bíblia nos diz isso. Quando a Bíblia, portanto, menciona o arrependimento de Deus, eu creio que o que se tem em mente é o sentimento de tristeza causado em Deus pelas ações realizadas na história pelo ser humano, ações essas que contrariam a lei de Deus, contrariam aquilo que dá prazer a Deus, a justiça, a beleza, a compaixão, a benevolência. Quando o ser humano age de maneira contrária a isso, como Saul agiu tantas vezes, sendo implacável, sendo vingativo, sendo injusto no exercício do seu poder real, isso traz tristeza em Deus. Então é isso que eu entendo que é a isso que o texto bíblico se refere quando fala a respeito do arrependimento de Deus. Ok? A Raidalva, ela mencionou aí para nós que os atributos de Deus são um meio de explicar ao cristão sobre como Deus age e como ele é. Perfeito, Raidalva, muito boa a sua colocação. É exatamente isso que nós estamos tentando aprender quando estudamos os atributos de Deus e quando estudamos o ser de Deus nesse módulo do Jumper, que é o módulo da teontologia. O José Francisco levantou uma questão interessante a respeito do fato de sermos eleitos antes da fundação do mundo,
Como nós podemos ser eleitos antes da fundação do mundo, se antes da fundação do mundo nós não existíamos? É muito boa a sua pergunta, José Francisco, muito pertinente. E eu creio que aquilo que foi colocado no fórum pelos colegas é muito apropriado. Nós fomos eleitos antes da fundação do mundo no decreto de Deus. Então, antes que nós viéssemos a existir, nos planos eternos de Deus, nos desígnios de Deus, já existia um povo que ele escolheu para receber a salvação. Esse povo foi separado por Deus antes que pudesse ter feito bem ou mal, antes que viesse a ter condições de escolher a Deus ou não. Por isso que a nossa eleição, a teologia reformada tem dito, é incondicional. Ela não decorre de nada que nós tenhamos feito, não decorre dos nossos méritos, não decorre de nada que haja em nós que justifique essa eleição. Por isso ela é incondicional. Nós não existíamos de fato quando nós somos eleitos por Deus. Então, como algo que não existe pode ser escolhido por Deus? Porque essas coisas existiam no seu decreto. Essas coisas existiam nos seus desígnios, nos seus planos que são eternos, que subsistem com Ele desde a eternidade até a eternidade. Então, a nossa existência se limitava à mente de Deus, aos projetos de Deus, aos desígnios de Deus, como foi muito bem colocado pelos irmãos no fórum. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma outra colocação. Duas coisas são sempre levantadas quando nós estudamos essas questões da soberania de Deus, da imutabilidade de Deus. Uma delas é a oração e a outra delas é a evangelização. E o Paulo Afonso e o Jonatas, eles travaram não, né? Eles fizeram colocações muito pertinentes e interessantes em seus posts a respeito dessas questões. Veja, Deus ele não muda. Então por que nós oramos? Deus ele não muda. Ele já escolheu aqueles que vão ser salvos. Então por que nós evangelizamos? Os textos que foram compartilhados pelos irmãos ali nos fóruns, inclusive o texto do salvo engano, foi do Sproul, né, falando a respeito da questão da oração, são bastante esclarecedores, né? A oração muda Deus? Não, a oração não muda Deus. A oração muda as coisas? Sim, a oração muda as coisas. Deus não muda e nós oramos porque as nossas orações fazem parte do plano de Deus. As nossas orações elas estão incluídas naquelas causas que levam os planos de Deus à sua execução. Então, Deus, quando decretou todas as coisas, Ele também determinou, também ordenou que o seu povo orasse, buscasse a Ele, clamando por orientação, clamando por misericórdia, clamando por salvação. E, eventualmente, as ações salvadoras, as ações redentoras de Deus, eventualmente, as manifestações do poder e da glória de Deus, elas apenas entrarão em curso após um tempo de quebrantamento, de arrependimento, de contrição, e quando o povo dele se volta a ele em clamor e oração. Então, nesse decreto de Deus, onde Deus pré-ordenou todas as coisas, uma das coisas que foram pré-ordenadas foi a ação do povo de Deus em orar, em se voltar a Deus, em clamor e súplicas, rogando pela sua intervenção na história. E quando o povo faz isso, Deus coloca em ação seus planos de salvação, seus planos de libertação. A gente vê isso de maneira muito bem ilustrada no texto do Êxodo, né? Porque o Êxodo diz que o povo de Deus estava vivendo ali em amargura, estava vivendo ali num tempo de opressão, se voltou ao Deus verdadeiro em súplicas e em orações, ao Deus dos seus ancestrais, de Esaú, ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E quando o povo se lembrou do seu Deus e se voltou a ele em oração, Deus agiu enviando o seu libertador e fazendo os atos de libertação que culminaram no Êxodo. Então, a oração faz parte desse decreto de Deus que leva as coisas a acontecerem. Portanto, ela não muda Deus. Não muda Deus porque aquilo que haveria de acontecer, aconteceria de fato.
mas ela muda o contexto, porque é um dos meios, é um dos meios decretados por Deus para que as coisas sucedam do ponto de vista da historiedade. Então eu gosto sempre de ter na minha mente de maneira muito clara uma distinção entre aquilo que é o departamento de Deus e aquilo que é o departamento da humanidade. Então, quando nós pensamos nas coisas que são prerrogativas de Deus, elas não nos competem, mas do ponto de vista da humanidade, há certas coisas que são nossas. Então, por exemplo, eu sei que as pessoas apenas serão salvas porque foram eleitas por Deus. Eu sei disso. Eu sei que aqueles que foram eleitos por Deus, eles jamais se perderão. Eles jamais cairão da graça. Deus persevera os seus eleitos. A salvação deles é garantida pelo próprio Deus, pelas ações de Deus. Mas, olhando do ponto de vista da realidade humana, dos fatos históricos, da minha própria finitude, como um pastor, eu me empenho em pregar o Evangelho da melhor maneira possível. Por quê? Porque esse é o meio que Deus estabeleceu para chamar os seus eleitos. Como pastor, eu me empenho com a máxima intensidade e eu me comovo com isso, eu sou tocado por isso, quando eu vejo, por exemplo, alguém da minha igreja esfriando na fé, se afastando de um relacionamento com Deus. Eu não fico teologizando nesse momento se essa pessoa é eleita, se ela não é eleita, que a salvação dela não vai ser perdida se ela for eleita. Não. A minha preocupação é ver um irmão em Cristo agindo, se distanciando de Deus, se esfriando na fé, e como pastor, como que eu tenho que agir? Eu tenho que ir ao encontro dessa pessoa, tenho que falar com ela, tenho que orar com ela, procurar fortalecê-la. Então, esses compromissos que são nossos, essas responsabilidades que são dadas por Deus a nós, de falar do Evangelho, de cuidar pastoralmente dos outros, de orar pelos irmãos, nós temos que fazer isso porque essa é a nossa realidade, essa é a nossa vivência. Lá no departamento de Deus, Deus tem os seus planos já estabelecidos, Ele tem os seus eleitos, Ele garantirá a salvação deles, nós sabemos disso. Isso nos é dado a conhecer para o nosso conforto e consolo, para a nossa segurança. Mas de maneira nenhuma isso tem que ter algum tipo de implicação nas nossas responsabilidades. É responsabilidade do cristão orar. É responsabilidade do cristão evangelizar. É responsabilidade do cristão cuidar uns dos outros. Nosso conhecimento a respeito da soberania de Deus, da sua imutabilidade, de modo nenhum deveria nos conduzir a uma confusão. Muito pelo contrário, uma coisa fortalece a outra. Porque eu sei que Deus não muda, porque Ele é fiel em suas promessas, porque Ele é soberano. Isso me traz segurança para exercer o ministério pastoral, para cuidar dos crentes, para evangelizar com autoridade, com intrepidez, com coragem, com alegria. Então, a gente tem que manter as coisas, cada uma dentro do seu escopo. Aquilo que é de Deus, aquilo que é nosso, e sabendo como Deus é, devemos fazer aquilo que nos compete com mais desprendimento, com mais alegria, com mais coragem e com mais determinação, né? Então, é importante a gente ter isso em mente. E finalmente, irmãos, temos aí o Fórum 9, né, caminhando aí para o final dessa nossa interação a respeito dos fóruns da segunda semana do nosso curso, né? Então, houve algumas coisas aí que foram levantadas, que foram trazidas pelos irmãos, e eu quero destacar aqui uma dúvida exegética trazida pelo Paulo, e aí ele já toca numa área que é bem mais familiar para mim, bem mais zona de conforto, né, que é a área de interpretação, de hermenêutica, na qual eu fiz minha especialização no Jumper, né? Então ele fala a respeito da questão do verso 8 do Salmo, ou melhor dizendo, do verso 4 do Salmo 8, né? Que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites. Quando o Salmo menciona o fato de Deus se lembrar do homem e visitar o filho do homem, seria isso um paralelismo hebraico? Exatamente. O
O paralelismo é a característica da poesia hebraica, assim como para nós nada nos remete mais à poesia do que a rima, né, os versos terminarem em um fonema com som semelhante. No caso da poesia hebraica, aquilo que é pitoresco, aquilo que é peculiar, é o paralelismo, é o uso de expressões com sentidos iguais. Então, nesse verso aqui, o lembrar e o visitar, Deus se lembrar do homem, apesar da sua finitude, e visitar o filho do homem, apesar da sua pequenez, são conceitos, são ideias exatamente idênticas. E é muito importante essa colocação, porque tenham sempre em mente essa realidade do paralelismo hebraico quando vocês estudarem os Salmos. Porque muitas vezes a gente vê alguns equívocos na interpretação bíblica, porque as pessoas querem forçar uma distinção entre coisas que não existem. Por exemplo, bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores, não vou lembrar. Vou abrir a Bíblia aqui porque eu não vou lembrar de cor. Ia parafrasear errado, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que é isso? Isso é paralelismo hebraico. E um paralelismo muito bonito. Algumas pessoas querem fazer algum tipo de distinção entre andar no conselho dos ímpios, se deter no caminho dos pecadores, se assentar na roda dos escarnecedores. Pode até ter um senso de progressão aqui mesmo, mas acima de tudo, o que nós temos aqui é paralelismo. O salmista está enfatizando a mesma ideia, a ideia de que as pessoas que não fazem o mal, que não transgridem os mandamentos de Deus, elas são felizes, elas são bem-aventuradas. Então, aí um esclarecimento a respeito do paralelismo da poesia hebraica. Depois nós tivemos interações a respeito da ira de Deus, trazidas ali pelo Rodrigo, pelo Décio, pelo Jonatas, e acima de tudo que os nossos irmãos estavam colocando ali, tem muito a ver com coisas que nós já mencionamos aqui, essa questão de colocar um atributo de Deus contra o outro, as pessoas quererem enfatizar que o Deus do Novo Testamento não é tão irado quanto o Deus do Antigo Testamento, e a gente tem que ter em mente sempre que a ira de Deus é um atributo de Deus, e ela é necessária, ela é santa, ela é absolutamente diferente da ira humana, que é sempre propensa ao pecado, vingativa, injusta. A ira de Deus não é assim. A ira de Deus é sua santa indignação contra as coisas erradas, contra as coisas abomináveis, desprezíveis, feias, detestáveis, e portanto ela é necessária. E é interessante porque as mesmas pessoas que às vezes tentam fazer essa distinção entre o Deus do Antigo Testamento, que é irado, que é injusto, e o Deus do Novo Testamento, que é amoroso, que é bondoso, e às vezes usam isso como uma bandeira, levantam isso como uma bandeira para defender questões de tolerância, são as mesmas pessoas que falam contra as nossas autoridades e dizem que, as nossas autoridades, que eu digo, contra as autoridades políticas, né? E dizem que o Brasil é um país de impunidade, o Brasil é um país que tolera a corrupção, que isso é um absurdo, como pode ser isso? Quando nós pensamos que o nosso Deus ele se ira contra o pecado e que ele é absolutamente justo e que nada passará despercebido a ele, é isso que nos traz consolo e esperança nesse mundo que, aos nossos olhos, na nossa perspectiva, é muito caótico. Como que as injustiças podem acontecer? Como que as coisas podem ser como são? Pessoas fazem o mal, fazem as coisas erradas de maneira escancarada e aparentemente nada de ruim acontece com elas. Elas continuam vivendo como qualquer outro. E por outro lado, isso foi levantado também por vocês aí nos fóruns, acontecem tragédias como em Mariana, como em Brumadinho, em que crianças morrem, em que pessoas morrem. Como é que isso pode ser explicado se a gente pensa em Deus como nós pensamos? Sendo Deus santo, justo e bom, e ao mesmo tempo um Deus que se ira contra o mal. A gente tem que ter em mente, irmãos, uma perspectiva de eternidade. Uma perspectiva de eternidade. Não há nada de ruim que aconteça com o ser humano que não seja merecido por nós. Às vezes a gente perde isso de vista
E aqui fica uma palavra pastoral para vocês. A gente nunca pergunta para Deus quando nós temos saúde, quando nós temos dinheiro, quando nós vemos os nossos filhos crescendo saudáveis, sendo obedientes a nós. Nós nunca nos voltamos para Deus e perguntamos: Deus, por que o Senhor está me dando tudo isso? Eu não mereço isso. Eu sou pecador, eu sou tão miserável. Por que o Senhor está me dando tantas coisas boas? Nós nunca perguntamos isso para Deus. Mas basta acontecer alguma coisa ruim conosco que a nossa tendência mais natural é nos indignarmos contra Deus. Deus, por que o Senhor está me dando essas coisas ruins? Na verdade, irmãos, quando nós recebemos coisas ruins, nós recebemos exatamente o que nós merecemos. Porque não há da parte de Deus nenhum tipo não há da parte de Deus nenhuma forma de Deus fazer vista grossa a qualquer pecado que nós cometamos. Qualquer pecado que nós cometamos contra Deus é absolutamente fulminante do ponto de vista da justiça de Deus. Então, se fazemos coisas erradas contra as pessoas, é claro que isso tem consequências mais graves e Deus não deixará isso passar despercebido. Mas motivações pecaminosas, sentimentos pecaminosos que temos, nos tornam tão condenáveis diante de Deus quanto qualquer outra coisa. Então, na verdade, tudo que nós recebemos de bom de Deus é pura graça, é presente e merecido. Se Deus não nos trata de maneira consoante à sua ira, se Deus não traz sobre nós o mal, isso é misericórdia. Nós não estamos recebendo de Deus aquilo que nós merecemos, que é condenação. Então, por mais dura que seja essa palavra, ela é absolutamente bíblica. Portanto, quando algo de ruim acontece, não é que isso é aleatório, a gente não tem que, de alguma maneira, tentar tirar Deus da equação para defendê-lo. Como é que Deus permite que isso aconteça? Meus irmãos, o fato desse mundo estar caído em pecado torna qualquer tipo de tragédia, qualquer tipo de catástrofe, aquilo que poderíamos esperar, aquilo que era o esperado. Se as coisas não acontecem com mais frequência, é porque Deus ele é misericordioso. Deus ele age graciosamente, a sua graça comum alcança toda a humanidade, ele faz descer chuva sobre bons e maus, sobre justos e injustos. Então, isso é fruto da graça comum de Deus. Portanto, qualquer tipo de manifestação da justiça de Deus ou da ira de Deus, através de situações que, na nossa perspectiva, são situações trágicas, catastróficas, nós não podemos tirar Deus dessa equação. Deus, na sua soberania, decretou tudo isso. E essas coisas acontecem em virtude do fato do mundo estar em queda, do mundo estar em rebeldia contra Deus, do mundo estar em estado de pecado. Há uma pecaminosidade na nossa raça. Então, como foi colocado pelo Paulo Afonso, nós não devemos nos colocar na posição de juízes e dizer que isso aconteceu com aquelas pessoas porque elas cometeram um pecado XYZ. Não nos compete julgar isso. Isso é prerrogativa do Senhor. Só Ele é juiz. Mas, de fato, Ele é soberano. E, de fato, Ele é o Senhor de toda a terra. E os eventos que acontecem são eventos sob a direção e sob a soberania de Deus. Deus ele tem o direito de exercer a sua ira. E o fato, irmãos, é que Ele exerce nesse tempo, nessa era, através dos atos que acontecem na história. Nós não estamos na posição de tentar interpretá-los, nós não temos revelação bíblica para isso, para interpretar os eventos que acontecem no nosso tempo. Apenas temos que sustentar com todas as nossas forças que a soberania de Deus é plena. Ela jamais se retrai, não há evento aleatório na história. E, por outro lado, temos que ter a plena convicção de que a ira de Deus ela será derramada de maneira plena sobre o pecado. Sobre o nosso pecado já foi derramada quando o nosso Salvador subiu naquela cruz. E sobre ele o nosso Deus derramou a sua ira para a nossa salvação. E sobre aqueles que não se arrependerem e não receberem por fé a oferta de graça, de salvação que Deus estendeu à humanidade na pessoa de Jesus Cristo, sobre eles a ira será derramada terminantemente no dia final, no último dia, quando o Senhor Jesus vier para julgar os vivos e os mortos. Portanto, irmãos, a ira de Deus é um atributo de Deus e é um atributo necessário
para que nós tenhamos esperança e para que nós saibamos que o pecado não ficará impune, não passará indiferente ao nosso Deus. Ok, meus irmãos? Muito obrigado a todos pelas ricas participações e interações aí nos nossos fóruns 7, 8 e 9. O vídeo ficou longo, espero que vocês tenham paciência para assistir até o final. E tem sido muito bom poder interagir com vocês, aprender com vocês e ter essa oportunidade de acompanhar vocês nesse módulo, perdão, irmãos. Peço novamente desculpas pelo fato de ter demorado para postar o vídeo, mas foi em virtude de circunstâncias aí que nós não controlamos, que nos sucederam essa semana. Como eu disse para vocês no início da gravação, pelo fato de ter ficado aí doente, mas graças a Deus já estamos tratando e vamos melhorar. Ok? Um abraço a todos e na próxima semana enviaremos aí o vídeo também com relação aos fóruns relativos às aulas dessas semanas. Ok? Um abraço, bom final de semana para todos. Fiquem com Deus.